Capítulo 23. Bem, atenienses, esses são os fatos que tenho a dizer em minha defesa, e outros, talvez, da mesma natureza. Contudo, alguns entre vós estejam indignados ao relembrar o meu caso, se ele, quando uma pessoa engajada em uma causa muito menor que esta, implorou e rogou aos juízes às lágrimas, trouxe seus filhos aqui para tentar estimular sua compaixão, trouxe muitos outros parentes e amigos. Mas eu não farei tais coisas, embora pareça estar me arriscando e muito. Talvez, portanto, alguém que perceba tudo isso venha se tornar ainda mais determinado em me condenar e ficar ainda mais raivoso por esta minha conduta. Ele poderá votar em mim baseado no rancor. Se, portanto, qualquer um de vós estiver afetado, embora eu não ache que esteja, eu diria com a voz da razão a vós: eu também, honoráveis, tenho parentes. E fazendo minhas as palavras de Homero, não brotei de um carvalho ou de uma rocha, mas de outros homens. Eu também, atenienses, tenho parentes e 3 filhos, um dos quais já é adulto, e outros 2 garotos. Mas não os trago aqui para implorar por mim, porque então não faço isso. Não é por teimosia, atenienses, nem por desrespeito a vós. Quer eu esteja ou não temeroso pela proximidade da morte, isto é outra questão. Mas no que se refere à minha própria personalidade, e a sua, e a de toda a cidade, não me parece honroso que eu possa fazer qualquer outra coisa com a idade que apresento e com a reputação que tenho, seja ela verdadeira, seja ela falsa. Porque é de senso comum que Sócrates, em alguns aspectos, supera os homens em geral. Se então aqueles entre vós que pareceis mais dotados de sabedoria, ou de força moral, ou qualquer outra virtude, deveríeis agir da mesma maneira que tenho visto com frequência a outros que são trazidos a julgamento. Seria vergonhoso os que aparecessem por aqui para se comportar de maneira surpreendente, imaginando que sofreriam algo tão terrível quanto a morte, como se fossem imortais, caso não fossem condenados à morte. A mim me parece que tais homens trazem a desgraça para a cidade. Um estrangeiro poderia assim supor que esses atenienses, que se colocam acima das magistraturas e outras honras, não são de modo algum superiores às mulheres. Essas atitudes, atenienses, não devem ser adotadas por alguém de mínima reputação ou por qualquer outro sofrimento que se imponha. Devem sim fazer de seu manifesto e condenar aquele que introduz seus lamentáveis dramas aqui, fazendo da cidade algo ridículo, ao contrário daqueles que aguardam sua decisão em silêncio. Capítulo 24. Mas além da reputação, atenienses, não me parece certo rogar a um juiz ou escapar pelo uso da súplica, mas sim dar a liberdade a alguém que tenha o poder da persuasão. Porque o juiz não está ali para administrar a justiça por favores, mas sim para julgar pelo direito. E ele fez um juramento de não se mostrar a favor de quem o agrada, mas sim daquilo que estiver de acordo com as leis. Seria, portanto, justo que nenhum de nós o acostumasse ou nos acostumássemos a violar nossos juramentos, porque ao fazê-lo, nenhum de nós estaria agindo honestamente. Não penseis, atenienses, que eu adoto tal caminho por me considerar honorável, ou justo, ou sagrado, também por Zeus. Em nenhuma outra ocasião, e em especial agora quando sou acusado por Mileto de impiedade. Para deixar claro,
Se eu quisesse persuadi-vos e por meio de minhas súplicas implicar a todos que se fiam em meus juramentos, vos ensinaria a pensar que não existem deuses e que, na realidade, enquanto faço minha defesa, acusaria a mim mesmo de não ser crente das divindades. Isso, contudo, está longe de ser o meu caso, porque acredito, atenienses, mais do que qualquer de meus acusadores, e deixo em vossas mãos e a divindade, que me julguem de tal maneira que seja o melhor, tanto para mim quanto para vós. Abre parêntese. Aqui Sócrates inclui sua defesa e os votos são colhidos. Ele é declarado culpado pela maioria. Depois disso ele volta a falar. Fecha parênteses. Capítulo 25. Não que eu fique surpreso, atenienses, com o que aconteceu, por terdes me condenado, assim como existem muitas outras circunstâncias para que essa situação se apresente. E também porque o resultado não é contrário ao que eu esperava. Mas me admiram os números de votos de ambos os lados. Isso eu não esperava que fosse condenado por uma diferença tão pequena, mas sim pela vasta maioria. Agora, como me parece, se apenas 3 votos fossem diferentes, eu estaria absolvido. No que se refere a Meleto, pelo que entendo, fui absolvido, e não somente absolvido, mas está claro para todos que se Aniton ou Lincoln não se tivessem adiantado a me acusar, ele teria de pagar uma fiança de 1000 dracmas por não ter obtido a 5ª parte dos votos. Capítulo 26. O homem, portanto, me premia com a pena de morte. Muito bem. Mas com o que eu, atenienses, devo me premiar? Não está claro que terei o que mereço? O que então significa isso? Mereço sofrer ou pagar uma multa? Porque em toda a minha vida não me calei, mas negligenciei o que a maioria dos homens almeja: riqueza, preocupações domésticas, comando militar, orar em público e, acima de tudo, todas as magistraturas, conspirações e tramas que se encontram pela cidade. Penso que na realidade eu era um homem correto demais para me manter a salvo. Se eu tomasse parte em coisas como essas, e assim não me empenhei nesses intentos, mas sim procurei fazer o que devia e achava ser um bom serviço a vós e a mim próprio, para ser de maior valia para cada um de vós, como afirmo. Eu me empenhei a esse objetivo, tentando persuadir cada um de vós e não se importar com suas próprias coisas, antes de se importar consigo mesmo, para que se tornassem melhores e mais sábios, ou dos negócios da cidade, antes de cuidar da cidade em si. Seria melhor agir assim quanto a outras coisas também. Qual tratamento, então, eu mereço por ser esse tipo de pessoa? Alguma recompensa, atenienses, se ao menos eu puder ser reconhecido por meus verdadeiros préstimos? E acima de tudo, qual recompensa me seria justa? O que então cabe a um homem pobre, um benfeitor, alguém que precisa de paz, para dar-vos os bons conselhos? Nada seria mais cabível, atenienses, do que manter tal homem no Pritaneu. E digo que mereço isso mais que algum de vós que tenha sido vencedor nos Jogos Olímpicos, nas corridas de cavalos, porque alguém assim vos faz parecer alegres, mas eu vos faço em verdade. Essa pessoa não precisa de sustento, mas eu sim. Se, portanto, devo ser premiado com uma sentença justa, aos meus préstimos peço o seguinte: que me mantenhais no Pritaneu. Capítulo 27. Talvez, contudo, ao dizer isso a vós,
pareça que falo da mesma maneira presunçosa com que iniciei meu discurso. Mas não é esse o caso, atenienses. A coisa é mais assim. Estou convencido de que nunca injuriei homem algum intencionalmente, embora não possa convencer-vos disso, porque estamos nos falando há apenas algumas horas. Se houvesse alguma lei similar para todos, em caso de julgamento capital, que não fosse de um dia apenas, mas de muitos, acredito que ficaríeis convencidos. Mas não é tarefa fácil, e de tão pouco tempo se livrar de grandes calúnias. Estando convencido de que não feri ninguém, também estou longe de querer ferir a mim mesmo. E ao pronunciar qual a punição que mereço, concedo-me uma coisa do tipo: o que devo temer, a não ser Meleto, que premie, embora eu não soubesse dizer se ele é bom ou mau. Deveria eu escolher a prisão? E por que eu viveria na prisão, como um escravo da magistratura, no poder, os 11? Deveria escolher a fiança e continuar preso enquanto não pudesse pagá-la? Mas então cairia na mesma situação que mencionei antes, a não ter posses para pagar. Deveria então eu me explicar? Porque talvez vós me concedesseis esse pedido. Eu teria de ser muito apegado à vida, atenienses, para desistir da razão, e não refletir que vós, meus concidadãos, não foreis capazes de suportar meu modo de vida e meus discursos, que se tornaram tão opressivos e odiosos, que preferis ver livres deles. Outros, porém, talvez os aguentassem. Longe disso, atenienses. Uma boa vida eu teria com minha idade para sair vagando de cidade em cidade e assim viver o resto da existência, porque sei muito bem que onde quer que eu vá, os jovens irão ouvir quando eu falar como faziam aqui. E se eu os repelir, eles mesmos me expulsarão, convencendo seus anciãos. E se eu os repelir, seus pais e sua raça irão me banir das suas vistas. Capítulo 28. Talvez, contudo, alguém diga: Sócrates, você não poderia, depois que for, viver uma vida pacata e silenciosa? Mas essa seria a maneira mais difícil de me convencer. Se eu concordasse, estaria desobedecendo à divindade, e assim, por consequência, seria impossível viver pacatamente. Mas vós não acreditaríeis em mim, achando que falo em tom irônico. Se por outro lado, eu digo que este é o bem maior do homem, discursar diariamente sobre a virtude e outros assuntos que já me ouvistes a discursar, examinando a mim e aos outros, a vida sem investigação não é digna de ser vivida, e ninguém acreditaria em mim se eu dissesse o contrário. Tal é o caso que afirmo, atenienses, embora não seja fácil convencer-vos, e ao mesmo tempo não estou acostumado a me ver como alguém merecedor do infortúnio. Se de fato eu fosse rico, eu me puniria com uma soma vultosa que pudesse saldar, porque isso não me feriria. Mas não tenho esse dinheiro, seja ele qual for a soma. Mas talvez eu pudesse pagar-vos uma mina de prata, pois acredito ter posses para isso. Mas Platão, atenienses, Críton, Cristóbulo e Apolodoro me acenam com 30 minas como meus fiadores. Eu me multo, portanto, com esse valor, e eles darão garantias suficientes para essa soma. Abre parêntese. Agora os juízes passam a sentença e condenam Sócrates à morte. Ele continua, fecha parênteses. Capítulo 29. Por terdes sido pacientes, atenienses, caíreis na pecha e na vergonha
nas mãos daqueles que desejam difamar esta cidade. Ao terdes colocado um sábio, Sócrates, na fila das execuções, aqueles que desejam difamar-vos dirão que eu sou sábio, embora não o seja. Se então tivesseis esperado mais algum tempo, tudo teria ocorrido naturalmente. Basta que observeis minha idade e minha proximidade com a morte. Não me dirijo a todos vós, mas somente aos que me condenaram à morte. E digo também a essas pessoas que talvez pensem, atenienses, que eu fui condenado por falta de argumentos, que eu deveria tê-los convencido se eu tivesse refletido e dito algo para que pudesse escapar dessa punição. Muito pelo contrário, se eu tivesse sido condenado de fato por essa falta, não por falta de argumentos, mas por abundância de imprudência, e não tivesse a inclinação de dizer tais coisas que fossem mais palatáveis aos vossos ouvidos, ou se eu tivesse suplicado e chorado coisas que não são do meu feitio. Eu afirmo que isso é o que estáis acostumados a receber dos outros, mas eu não acho que devia ter feito nada disso para escapar do perigo. Nada indigno de um homem livre, e não me arrependo em ter me defendido dessa maneira, mas certamente prefiro morrer tendo me defendido como o fiz, de que viver em desgraça. Porque seja em um julgamento ou em uma batalha, eu ou qualquer outra pessoa tenho a prerrogativa de empregar quaisquer meios possíveis para que escape da morte. Em uma batalha, geralmente fica evidente que um homem pode escapar da morte ao baixar suas armas e se jogar ao chão pedindo misericórdia ao inimigo. E há muitas outras maneiras de se evitar a morte, para cada perigo diferente. Se um homem escolher fazer ou dizer qualquer coisa, não é difícil fugir, atenienses, da morte. E agora que estou lento e velho, sou suplantado pelo mais lento dos dois. Meus acusadores, sendo fortes e ágeis, foram tomados pela rapidez e pela perversidade. E agora me despeço, condenado à morte por vós, mas todos somos condenados à verdade, por sermos culpados por iniquidade e injustiça. Eu aceito minha sentença, assim como vós precisais aceitar a vossa. Essas coisas talvez tenham de ser mesmo assim, e acho que no fundo são para o melhor. Capítulo 30. Agora desejo predizer a vós que me condenastes qual será o vosso destino. Agora estou nas condições ideais para profetizar. Digo que estáis às portas da morte. Digo a vós, atenienses, que me condenastes à morte, que imediatamente após a minha morte cairá sobre vós uma punição muito mais severa. Useus, do que esta que aplicastes a mim. Pois tendes feito isso, acreditando que estáveis livres da necessidade de prestarem contas. Digo a vós que é muito o contrário. Afirmo que o mesmo acontecerá convosco. Vossos acusadores serão numerosos, pois não mais estarei aqui para barrá-los, embora nunca tenhais apercebido disso. E eles serão mais severos e mais jovens, e farão de vós ainda mais indigno. Porque se pensais que ao se condenar homens à morte, ireis vos livrar de serdes censurados por não viverdes pelo bem, muito vos enganeis. Esse método de escape não é viável, nem honroso, mas há outros mais honoráveis e fáceis que não colocam outros em xeque, mas que levam o homem a se aprumar e se aproximar da perfeição. Tendo feito essa predição, para aqueles que estão condenados, deixo o meu adeus. Capítulo 31. Mas para aqueles que votaram em meu favor, continuo essa conversa com alegria, enquanto os magistrados se ocupam, e não sou levado para o lugar
onde serei morto. Ficai comigo, então, enquanto há tempo, atenienses, porque nada nos impede de conversarmos enquanto somos capazes de fazê-lo, porque acho que vou mostrar a vós, por serdes meus amigos, o sentido dos fatos que se abateram sobre mim. Para mim, meus juízes, e ao chamá-los de juízes, eu me refiro com justeza. Algo estranho se passou. A constante voz profética de minha divindade guardiã, em todas as ocasiões anteriores, mesmo em questões triviais, se opôs a mim quando ameacei fazer algo errado. Ora, aconteceram-me estas coisas, como podeis ver claramente, e que de certo alguns julgariam e considerariam o extremo dos males. Pois bem, o sinal da divindade não se opôs a mim, nem esta manhã, ao sair de casa, nem quando vim aqui ao tribunal, nem durante todo o discurso. Em todo este processo, não se opôs uma só vez, nem a um ato, nem a palavra alguma. Qual suponha ser a causa? Eu mesmo direi. Em verdade, este meu caso arrisca ser um bem, e estamos longe de julgar diretamente quando pensamos que a morte é o mal. E disso tenho uma grande prova que, por muito menos, o habitual signo, o meu demônio, teria sido contrário, se não fosse para fazer alguma coisa de bem. Passemos a considerar a questão em si mesma, de como há grande esperança e de que isso seja um bem. Capítulo 32. Porque morrer é uma ou outra dessas duas coisas. Ou o morto não tem absolutamente nenhuma existência, nenhuma consciência do que quer que seja, ou, como se diz, a morte é precisamente uma mudança de existência e para a alma uma migração deste lugar para um outro. Se de fato não há sensação alguma, mas é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente. Creio que se alguém escolhesse a noite na qual tivesse dormido sem ter nenhum sonho e comparasse essa noite às outras noites e dias de sua vida e tivesse de dizer quantos dias e noites da sua vida havia vivido melhor e mais docemente do que aquela noite, creio que não somente qualquer indivíduo, mas até um grande rei acharia fácil escolher a esse respeito, lamentando todos os outros dias e noites. Assim, se a morte é isso, eu por mim a considero um presente, porquanto desse modo todo o tempo se resume a uma única noite. Se ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual bem que poderia existir, meus juízes, maior do que este? Porque se chegarmos ao Hades, libertos dos que se vangloriam serem juízes, haveremos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais os diriam que fazem justiça acolá. Monos e Radaminto, Éaco e Triptólemo, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida. Seria então uma viagem de se fazer pouco caso. Que preço não seríamos capazes de pagar para conversar com Orfeu, Museu, Hesíodo e Homero? Quero morrer muitas vezes, se isso é verdade, pois para mim especialmente a conversação seria maravilhosa quando eu encontrasse Palamedes e Ajax Telamônio e qualquer um dos antigos mortos por injusto julgamento. E não seria sem deleite, me parece, confrontar o meu com os seus casos. E o que é melhor, passar o tempo examinando e confrontando os de lá com cá, os últimos dos quais têm a pretensão de conhecer a sabedoria dos outros e que acreditam ser sábios e não o são. A que preço, meus juízes, não se consentiria
em examinar aquele que guiou o grande exército a Troia, Ulisses, Sísifo ou infinitos outros. Isso constituiria inefável felicidade. Com certeza, aqueles de lá mandaram a morte por isso, porque, além do mais, são mais felizes do que os de cá, mesmo porque são imortais, se é o que se diz é verdade. Capítulo 33. Mas vós mesmos, meus juízes, deveis ter boa esperança em relação à morte, e considerar essa única verdade, que não é possível haver algum mal para um homem de bem, nem durante sua vida, nem depois da morte, que os deuses não se interessam do que a eles concerne, e que por isso mesmo o que hoje aconteceu a mim não é devido ao acaso, mas é a prova de que para mim era melhor morrer agora e ser liberto das coisas deste mundo. Eis também a razão porque a divina voz não me dissuadiu, e porque de minha parte não estou zangado com aqueles cujos votos me condenaram, nem contra meus adversários. Não foi com esse pensamento, entretanto, que eles votaram contra mim, que me acusaram, pois acreditavam causar-me um mal. Por isto é justo que sejam censurados. Mas tudo o que vos peço é que, quando meus filhos ficarem adultos, que os puni, atenienses, atormentai os garotos do mesmo modo que eu vos atormentei a todos, quando parecer que eles cuidam mais das riquezas ou de outras coisas do que da virtude. E se acreditarem ser qualquer coisa, não sendo nada, que os reprovai, como fiz convosco. Não vos preocupeis com aquilo que não vos é devido. E se fizerdes assim, teremos o que é justo, eu e os meus filhos. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vós para a vida. Mas quem vai para a melhor sorte, isto é segredo, exceto para os deuses.